Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo falando sobre amuletos. Hoje eu trouxe para você a carranca. Você conhece a carranca? Sabe quais são as funções da carranca? Não? Então presta bastante atenção, porque você vai entender que esse é um dos amuletos mais poderosos que você pode ter na sua casa, tá? Esse daqui eu comprei exclusivamente para o nosso curso, só para mostrar para vocês, tá? A carranca ela é um elemento que a gente consegue encontrar com facilidade nas casas de umbanda, casas de artigos religiosos. Se você tiver dificuldade de achar aí na sua cidade, na internet não é difícil, tá? De vocês conseguirem. Hoje eu quero falar para vocês como utilizar, para que serve, de onde que vem, ensinar de uma vez por todas tudo sobre as carrancas. A carranca, ela não é uma exclusividade das religiões de matriz afro, tá? Onde é associada especialmente ao orixá Exu. Então, dentro da Umbanda, a gente geralmente vai encontrar a carranca associada a Exu, tá? Você pode colocar a carranca, por exemplo, na casinha de Exu, você pode assentar um Exu através de uma carranca, você pode imantar uma carranca para proteção e carregar na bolsa com você, ou deixar na sua casa, escritório, loja, tá? Dentro do axé de Exu. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Mas isso daqui é um fundamento que você vai encontrar desde o Antigo Egito, regiões como a Babilônia, a África, né? Vários povos antigos tinham algo que assemelha-se à ideia de carranca, tá? Como a gente entende aqui. A carranca ela está associada a um rosto feio, tá? Quanto mais feio, melhor. Quanto mais assustador, melhor. Porque ela cumpre um papel, que é de afastar os maus espíritos. O papel da carranca é esse, afastar maus espíritos e, dentro desse aspecto, né, de maus espíritos, o mal olhado. Então também serve para cortar e quebrar o mal olhado, tá? Então isso aqui é um fundamento muito interessante para vocês. A carranca, então, ela tem esse papel, que é afastar maus espíritos, proteção espiritual e mandar embora o mal olhado, ok? O uso de carrancas ele é muito associado àquelas pessoas que viviam em contato com as águas, especialmente navegantes e ribeirinhos. No Brasil, a gente vai ter uma ênfase muito forte quando pensa em carranca nos ribeirinhos que viviam ali, por exemplo, no Vale do São Francisco. É dali que a gente traz muito esse conhecimento. Conta-se que inicialmente as carrancas elas eram um movimento artístico para chamar a atenção, lembrando que esses ribeirinhos eles vendiam a sua pesca, eles vendiam ali os seus produtos, e aí quando o barco chegava, a carranca ajudava a chamar a atenção. E com o tempo isso foi sendo associado ao ponto de vista espiritual, para afastar maus espíritos que habitavam a água, especialmente o famoso, né, caboclo d'água. Se a gente parar para pensar, esse também era o motivo que era utilizado pelos vikings e pelos grandes navegantes, né? Por exemplo, os conquistadores, os colonizadores europeus, eles também tinham o hábito de colocar carrancas à frente de seus navios para afastar espíritos negativos que habitavam as águas. Sim, já pararam para pensar que a mitologia nórdica ela apresenta o Kraken, né? Dos filmes ali que a gente observa. Você vai ter as sereias, os europeus trabalhavam muito com o mito das sereias. Desde a Grécia Antiga já se falava das sereias. No Brasil a gente tem o caboclo d'água, a Iara, né, que levava para o fundo do rio. Então as águas, né, ela tem essa dualidade. As pessoas sempre acreditavam que as águas, elas têm alguma coisa oculta ali. Eu lembro que minha mãe dizia que a água chamava a gente, que a gente nunca deveria ficar sozinho na beirada da água, que ela levava a gente embora. Tá? Essa associação, minha mãe falava que já viu caboclo d'água, minha mãe vem de uma região da transição entre Minas e Bahia, minha mãe vem de uma cidade chamada Janaúba, que fica no norte de Minas, então tem aquela forte influência da cultura baiana. Então eu aprendi muitas coisas de espiritualidade, magia popular com a minha mãe. Então ela falava sobre isso. Então as carrancas elas eram utilizadas por esses navegantes, esses marinheiros, esses pescadores para afastar esses espíritos ruins que habitavam as águas e que podiam prejudicar. Com o tempo a gente trouxe a ideia da carranca para afastar espíritos de modo geral. Por isso que você pode pôr na porta da tua casa, você pode carregar na sua bolsa, você pode colocar na sua tronqueira de Exu, né? Porque a função da tronqueira de Exu também é afastar o mal.
E quanto mais o rosto for deformado, mais ele vai afastar energias densas, mais ele vai afastar energias negativas. Não é diferente, por exemplo, do rosto da deusa Kali na cultura indiana. Ou ainda, é muito comum lá no Oriente, na região ali da China, por exemplo, aqueles monstros que ficavam nas portas, né, representando ali os guardiões, ou ainda a gárgula, né, nas igrejas medievais, por exemplo. Sabe aqueles monstros para afastar o mau espírito, para afastar o mal? É esse mesmo princípio. É a ideia de combater o veneno com o veneno. Tem até a ver um pouco com a homeopatia, né, que é esse movimento onde você cura através daquilo que te faz mal. Então, o monstro, ao invés de te atacar, ele vai servir para assustar outros monstros contra você. Lembra um pouco os Exus, né? A gente sabe que os Exus, eles usam nomes assustadores e formas perispirituais muitas vezes assustadoras quando trabalham no baixo astral. Então, por exemplo, nomes pesados, Exu Beelzebu, Exu Lúcifer, Exu Rei das Trevas, aquele formato, por exemplo, Exu Cobra como uma serpente gigante, Exu Morcego, né? Então, todos uma caveira viva. A gente sabe que essas entidades se plasmam dessa forma porque elas atuam em regiões muito densas, onde espíritos genuinamente trevosos, espíritos genuinamente desequilibrados estão com aquela aparência e eles se mostram assim para serem respeitados e poderem transitar nesses espaços sem maiores complicações. Então lá embaixo vale, né, a questão do medo mesmo. Então basicamente é isso que está acontecendo lá embaixo, tá, gente? E aí os Exus, eles se valem também desse fundamento de se mostrarem assustadores, mas a nosso favor. Mesma coisa no caso das carrancas. E é onde um ponto de convergência, né, acabou que a gente acabou associando as carrancas a Exu. Então você pode fundamentar Exu através de uma carranca, que também tem um formato fálico, né, se a gente parar para pensar. Nem toda carranca é assim, mas a maioria que vocês vão encontrar tem esse formato lembrando um leão, né? Para proteção mesmo. As cores vermelho e preto não me deixam negar a influência de Exu. Alguns Exus também podem imantar uma carranca para sua proteção ou pedir para você adquirir uma carranca com esse mesmo intento. É muito comum nas casinhas de Exu, né, a gente ter uma carranca. E assim, tem carrancas de todo tamanho, desde carrancas grandes que você pode pôr na porta da tua casa, até carrancas menores em chaveiros ou pequenininhas. Você pode colocar, por exemplo, numa mochila, numa bolsa para proteção. Se você mora num grande centro, se você é um policial, se você precisa por algum motivo de mais proteção, se você precisa por algum motivo de mais cuidado, né? Você pode carregar com você, tá? Às vezes fica horas fora de casa, você pode colocar ali a carranca na sua bolsa. Você pode colocar uma carranca como essa aqui também num lugar mais reservado, mais imantado para proteção, por exemplo, no seu escritório, no seu consultório, na sua loja, na sua casa, em algum ambiente que você quer proteger, não necessariamente de espíritos ou de coisas ruins também, mas de coisas espirituais, como inveja, olho gordo, tá? É muito interessante. Gilberto, como é que eu faço para ativar isso aqui? Só ter a carranca já resolve? Já, só ter a carranca já serve de amuleto. Os amuletos têm esse poder. Mas você pode imantá-los na força de Exu, por exemplo. Aí você pode lavar com marafo, com cachaça, acender uma vela do lado e pedir para o seu Exu, né, proteger você contra mal olhado e magnetizar isso daqui. Quando a vela queimar, você pode guardar já que está imantado. Você pode intencionar, segurar com esse intento, tá? Ou se você já tiver mais conhecimento mágico, usar imantar da forma como você conhece, mas utilizando com esse propósito, tá? Então vimos mais um amuleto hoje. Hoje nós vimos a carranca. Conhecia? Comenta lá no grupo, comenta que eu vou ter enorme prazer em estar sabendo. Um beijo e eu vejo vocês na próxima aula. Tchauzinho!